Amém. Na paz, irmãos, bom dia. Amém. Paz, amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você logo a fazer a leitura comigo da palavra nessa manhã. Antes de fazer algumas considerações. Por favor, vamos começar abrindo aí a palavra em Mateus capítulo 6. Vamos ler somente 2 versos nesse evangelho. Versos 6 e 7. Amém? Amém. Mas quando tu orares, entra no teu aposento e fechando sua porta, ora teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muitos falarem, serão ouvidos. Amém? Eu quero que você sente. Amém. Eu queria que você fechasse os teus olhos só um segundo. Nossa querida irmã já orou pela minha vida. Mas eu queria que você nesse momento fechasse os teus olhos só um segundinho. Pai, eu quero pedir ao Senhor nessa manhã que seja retido, Senhor, todo nosso, seja cativo ao Senhor, todo o nosso entendimento. Sim. Pai, o Senhor já tem nos dado tantas respostas aqui nessa manhã. Aleluia. Eu te peço, Espírito Santo, que não haja distração, mas que o mover do teu Espírito permaneça dirigindo, Senhor, essa consagração. Pai, permaneça conosco. Fazemos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, como o pastor Henrique falou, eu conheço algumas pessoas, fui colega de classe do seminário aqui em cima. O seminário aqui, quando ele começou, eu fui uma das primeiras alunas. Fui uma das primeiras alunas, na época eu ainda era membro ali na igreja da Cidade dos Tempos. E aí o pastor naquela época me deu permissão, eu vi com alguns irmãos. Só que eu ainda, irmãos, não consegui concluir o seminário. Sabe, eu nasci nesse seminário. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque até para mim isso é uma honra, né? Eu tenho mesmo essa coisa do ensino, sou professora formada, gosto mesmo dessa coisa de sala de aula, de debate, de temas, sabe, que traz o nosso crescimento. E eu nasci nesse seminário quando ele começou, vim algumas vezes e aí parei algumas vezes vim o Espírito Santo me instigando a estar. E aí quando eu me mudei de um lugar para o outro, eu fiquei com uma certa dificuldade de permanecer no seminário. E aí eu lembro que a última vez ele me deu uma bronca, ele falou, pelo amor de Deus, você precisa acabar com isso. E aí eu falei, eu vou tentar, Henrique, mas por fim, irmãos, eu ainda não consegui terminar o seminário. Eu acredito que pela carga horária, deve estar faltando umas 500 horas para terminar, porque ele tem uma carga horária de 3.000, eu acho, deve estar faltando umas 500 horas para terminar esse negócio. Eu me lembrei da Dani, que está ali, nós estamos juntas, esse meu amigo aqui, nós estamos juntos na faculdade, e estamos aqui nessa manhã para adorar o Senhor. Mas eu quero dar uma resposta. Eu perguntei ao Henrique qual seria o tema da consagração, e ele falou que a consagração ela tem que ter uma livre, mas parte do princípio do quê? Oração que é respondida. E eu já quero começar dizendo o seguinte: eu estou num propósito diante de Deus de 21 dias de oração com o Senhor. Minha pastora me deu uma direção e ela falou: olha, Deus me trouxe isso aqui e você vai conversar com Deus sobre isso. E aí eu fui falar com o Senhor sobre o que ela tinha me revelado, e dentro dessa fala o Espírito me chamou para estar em jejum, em 21 dias de jejum e oração. E, irmãos, eu estou com o meu coração inteiro nesse negócio, porque é algo que eu preciso, sabe, ver Deus agir. Aleluia. E a minha pastora falou o seguinte: Deus falou para você ficar com o Salmo 126, porque o Salmo 126 é uma resposta de algo que Deus falou que faria na terra. Ele cumpriu o que fez e depois ele faria a segunda parte ser cumprida, e era sobre a questão lá da situação de Jael dentro do cativeiro. E aí, queridos, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu comecei esse tempo de jejum e oração diante de Deus.
E quando eu cheguei aqui hoje, eu estou ali, eu nem terminei ainda, porque eu estou dentro do processo do jejum e oração. Mas quando eu cheguei aqui nessa manhã, eu estava ali fazendo muitas anotações, porque hoje o Senhor, né, a Fabi estava aqui falando sobre a questão, Fabi, né, nós estamos juntas também. Ela estava aqui falando sobre a resposta que Deus trouxe a Daniel por causa de um tempo de oração e de jejum diante de Deus. E ali Deus hoje nessa manhã me respondeu o que eu precisava saber. Por causa de um tempo de oração diante de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos. Deus, Ele responde oração. Aleluia. Deus, Ele responde situações, ainda que sejam coisas impossíveis, ainda que sejam coisas pequenas ou coisas grandes. Para Deus é a mesma coisa. Mas eu quero começar falando sobre isso. O Henrique me deu esse tema falando sobre a oração que é respondida. Eu chego nesse lugar e Deus já responde. Ele começa respondendo para mim aquilo que eu estou com a grande necessidade do Senhor. E aí nós vamos começar a falar sobre o que é o ato de nós orarmos. A oração, queridos, ela consiste em manter de maneira constante, né, uma comunhão com Deus. Porque orar não é simplesmente nós chegarmos diante de Deus e nós falarmos para Deus tudo que nós queremos que Ele ouça. Não. Deus, Ele nos chama para esse lugar de oração, porque a oração ela leva a nossa vida para a comunhão. Ela também leva a nossa vida para construir comunhão. E ela também leva a nossa vida para esse lugar de definir comunhão, ou seja, de determinar comunhão. E tudo isso com quem, queridos? Com Deus. Então, quando Deus nos chama para um tempo de oração, de consagração, é porque dentro desse processo, Deus quer construir conosco comunhão. E não somente uma resposta daquilo que nós necessitamos. Porque quando nós olhamos, querido, a palavra vai dizer que tudo passa. Hoje eu já tenho, quando eu comecei no seminário, eu tinha 18 anos. Hoje eu já tenho 42 anos. Mas esse tempo que eu comecei, quando eu olho para o tempo de hoje, olha o tempo que já se passou. Mas o que eu entendo dentro dessa situação, que quando nós estamos nesse lugar de buscar a Deus em oração e construir com Ele uma vida de oração, o que Deus faz conosco é construir conosco relacionamento, comunhão. A oração não é só uma coisa que nós fazemos sem propósito, não. Quando Deus nos chama para estar diante dEle, é porque Ele quer construir algo em nós que não é passageiro, que não vai passar como o tempo, que não vai passar como algo que depois vai ficar esquecido. Não. Ele chama a nossa vida para esse lugar porque Ele quer construir conosco, os seus filhos, a forma como nós precisamos comungar com Ele. E nesse lugar, que Ele chama a sua igreja, se chama lugar de oração. E aí, o Espírito falando comigo, ele falou para mim o seguinte, igreja: o Espírito de Deus, a qual é aquele que cuida da igreja dentro desse tempo, ele exige dos crentes, ele exige de mim, de você, sabe? Uma vida de oração, uma postura de oração, sabe? Não é somente, aí eu sirvo ao Senhor, pela manhã eu estou na consagração, cantando juntamente com essa irmã que está aqui, eu estou na consagração junto com as irmãs da oração. Não, o Espírito, ele espera mais do que isso na nossa vida. Ele exige que a gente tenha postura de oração, tempo de oração com Deus. Ele exige isso de mim e de você. Nós que temos filhos, e quando nós começamos a educar os nossos filhos, né, nós damos algumas exigências aos nossos filhos. Ele tem que ir à escola, nós exigimos isso para eles, né? Uma pessoa que ela quer dirigir, se exige dela, o Detran exige dela que ela tem que ter carteira de motorista. Isso são exemplos de algo que é exigido de nós para que nós possamos, né, viver ali de acordo com aquilo que nos é pedido. E quando se trata, irmãos, da nossa vida quanto crentes, quanto servos do Senhor, o Espírito Santo,
Ele exige da sua igreja. Que a igreja ela tenha postura de vida, de oração, de maneira diária com a vida de Deus. Como eu falei, e orar não é somente eu chegar diante de Deus e falar: Deus, eu quero que o culto seja uma bênção. Deus, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma conta bancária. Deus, meu filho está desviado. Deus, meu casamento está com problemas. Uma oração não é somente isso. A oração é envolvimento. A oração é um diálogo. A oração é uma conversa. A oração, queridos, é uma abertura de coração. A oração é um confessar dos meus sentimentos a Deus. A oração é fortalecimento nos dias de fraqueza. A oração é comer com Deus no secreto da sua palavra. A oração é ser dirigido pelo Senhor para determinadas situações e decisões que nós precisamos ter na nossa vida. Por isso que Deus ele exige que o crente ande e entre nesse lugar, esteja nesse lugar. Aleluia. Porque dentro desse tempo de oração, todas essas coisas e muitas outras coisas acontecem quando nós estamos ali diante de Deus. Sabe? Não é somente você que fala, sabe? O Espírito também fala. Por quê? E ele fala, por causa... Peraí, queridos. E por que, queridos, isso acontece? Eu vou retirar. E aí, queridos, por que isso acontece? Porque o Espírito, ele começa não somente a ouvir o que nós estamos falando para ele, mas ele também começa a comunicar o que está no coração de Deus para nós. Por isso que há uma exigência de Deus, que nós tenhamos vida com Deus, porque nesse lugar não é somente você que fala, não é somente você que se abre a Deus, o Espírito também vem a você e comunica a você qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa e para tudo que está pertinente a você. Por isso que Deus exige essa postura de nós, porque isso vai nos levar a comungar, sabe? Como alguém que está unidos com o Senhor. E aí, Mateus 6, que foi o tema que nós falamos aqui, ele fala o seguinte no 6. Mas quando tu orares, olha só, entra no teu quarto, fechando a sua porta, ora teu Deus que está em secreto. Então isso aqui é uma exigência. Deus não está pedindo, tá? Se você é filho, eu quero dizer para você que Deus ele não está pedindo, ele está te ordenando. Ele está me dando uma ordem. Entra no teu quarto. Isso aqui não é assim, não. Ele está te dando uma ordem porque você é filho. E pai, mandem filhos. Correto, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Amém. Deus manda nos seus filhos. Então ele está dando uma ordem para mim e para você. Que vida de oração é postura diária e busca de oração diante dele. E aí quando chega no verso 7, ele fala o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições como fazem os gentios. E aí quando chega nesse verso 7, Deus está dando uma outra, ele está trazendo uma outra exigência. A primeira é que você precisa orar. Você tem que ter vida de oração com Deus. A segunda é, só que ao orarmos, ao entrarmos nesse lugar, não podemos nos comportar como os gentios ou como os hipócritas. Sabe? Os gentios entram na presença de Deus somente por necessidades. Quando a gente vai olhar lá dentro de Mateus capítulo, mais para alguns outros versos da palavra, Jesus vai falar assim, olha, sobre a ansiosa solicitude da vida, ele vai falar o seguinte: olha, o comer, o beber, o vestir, isso aí tudo Deus dá a vocês. Mas só que vocês não podem permanecer nesse caminho, porque isso aí é um caminho que isso aí é um caminho que os gentios sabem fazer muito bem. Com vocês o negócio tem que ser um pouco mais alegre. É buscar mesmo o reino de Deus e a sua justiça. E aí quando ele chega na área dos hipócritas, ele vai falar assim, olha, você não pode querer chegar diante de mim falando uma coisa e sentindo outra. Porque, irmão, a gente parte do princípio que Deus sabe de todas as coisas, correto? Aleluia, Ele sabe de tudo. Então ele vai dizer, aí ele exige esse segundo ponto da sua exigência é: não faça, não entre, não venha para a minha presença. Sabe? Como os gentios, que só querem receber. Mas também como os hipócritas, que falam uma coisa e diz outra.
sentimento é outro. Vou dar um exemplo muito prático, vou dar um exemplo muito prático do que acontece muito conosco, cristãos, tá? Dentro da comunidade cristã. Às vezes, quando alguém nos aborrece, né? Aí a gente quer manter aquele posicionamento de que eu sou tão boa, meu coração é tão limpo, que a pessoa pisa no meu pé, se ela pisar no meu pé, sabe? Se ela me perseguir, se ela fizer coisas a mim que me aborrece, eu permaneço com ela da mesma forma. Não fico com raiva, não fico aborrecida, sabe? Não fico querendo não estar perto, porque eu sou tão boa, a ponto, sabe? Que essas coisas não me atingem. Só que, irmãos, vamos falar a verdade, assim que acontece? Quando alguém te persegue, quando alguém te calunia, quando alguém está atrás de você pisando no teu calcanhar, no teu cascos, é assim que acontece? A gente fala para Deus, já a vontade que eu estou é de enforcar. Quem é casado é sabe. Quando o marido apronta, o que a esposa fica querendo fazer com o marido? Né? O que ela fica querendo fazer? Enforcar o marido. Mas aí, por amar o Senhor, o que ela faz? Ela fica na dela. Mas aí Jesus fala assim, não pode agir como os hipócritas. Tá com raiva, tem que me falar. Tá com situação difícil com teu irmão, vem aí e me fala. Tá com problema dentro da igreja, vem aí e me fala. Sabe, irmãos? É manter mesmo um relacionamento aberto com Deus. Por isso que Deus exige que a gente entre nesse lugar, sabe, de sermos sinceros, de termos o nosso coração aberto a Ele, como eu falei no início. Porque senão a oração meio fake, né? Senhor, fulano me aborreceu, mas olha, Senhor, eu sou uma bênção e vou fazer dessa forma aqui como o Senhor está me orientando a fazer. Ah não, irmãos, eu vou conversar com vocês, tá? Quando eu estou aborrecida mesmo, falo, olha, eu estou com tanta raiva, e se eu pudesse, eu dava água com vinagre, só para poder parar de me apertar. Mas Jesus está aqui, ó, meu sentimento, meu coração, meu interior, lava aqui com a tua palavra, me dá graça aqui para perdoar, Senhor, me dá força para permanecer no caminho, Senhor, me dá verdade para olhar no olho, me dá verdade para olhar, Senhor, andar com essa pessoa do meu lado. E aí, irmãos, olha o que a oração vai construir. Verdade, entre nós e o nosso Pai. Por quê? Porque não há mentira como se conversa com Ele. Eu quero dar um exemplo dentro da palavra. A Bíblia diz que quando a mulher samaritana, ela estava ali, Jesus vai ter um encontro com ela, e aí, ela toda alegre, me dá essa água para beber, porque eu nunca mais vou precisar vir aqui meio-dia para ficar, sabe, sendo escaldada nesse sol. A distância do poço para minha casa é uma coisa muito grande. E aí Jesus falou para ela, vou te abençoar, vou mudar a tua vida. Eu sou o Messias, eu sou aquele que fala contigo. E ela gostando daquilo que Jesus estava falando, ela gostando. Só que chegou um determinado tempo que Jesus fala para ela, só que vai lá e chama teu marido. Aleluia. Vai lá e chama teu marido. E aí ela vai e fala para Jesus, eu não tenho marido. Aí Jesus vai falar para ela, porque até onde você está agora também não é seu. Irmãos, o que Deus nos ensina com isso? Quando nós andamos com Deus na verdade, seja ela a pior coisa que esteja acontecendo na nossa vida, quando nós não omitimos aquilo que está de verdade acontecendo dentro do nosso interior, nós vamos receber de Deus revelação, irmãos, para mudar aquele quadro que nós estamos vivendo e experimentando, irmãos. Por isso que Deus exige que nós andemos com Ele em oração e em verdade, porque nesse lugar, irmãos, a gente não precisa, irmãos, fazer um feito para Deus. É nesse lugar. E se eu estou mal, eu estou mal. Se eu estou bem, eu estou bem. Sabe? Se eu pequei, eu peço perdão. Se eu fiz coisa errada, Senhor, me ajuda a consertar. Senhor, se o Senhor quer fazer algo diferente, me ajuda a fazer. Irmãos, é nesse lugar. Aquela mulher só pôde ser abençoada porque ela não omitiu o que de ruim estava na vida dela. E é isso que oração faz na vida do crente. Leva a gente para secreto, para mostrar para Deus quem de verdade nós somos. E graças a Deus que é Deus que existe. Porque se Deus não existe vida de oração da igreja, eu não sei nem o que pensa da gente. Irmão, se Deus não existisse da gente ter vida com Ele de oração,
igreja. Eu acho que ela teria sido arrebatada, porque não é aguentar. Até porque quem sustenta a igreja é o quê? Oração. E aí vamos seguindo aqui. E o Espírito Santo foi me falando o seguinte. Então, como nós podemos ter as nossas orações respondidas? Eu queria que você abrisse comigo aqui. Aleluia, Jesus. Em Colossenses capítulo 1. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1. Quando eu entrei aqui, as irmãs estavam orando. E falei, Deus, quanto tempo que eu não venho a uma consagração dessa forma. Mas, irmãos, eu quero que você pense uma coisa aqui também, pela palavra, tá? Quando nós não sabemos como orar, quando nós não sabemos, sabe, o que falar para Deus, porque geralmente é isso que acontece. Quando nós não sabemos o que falar quando nós estamos diante de Deus, a gente fala qualquer coisa que passa na nossa cabeça. Senhor, faz dessa forma. Senhor, faz desse jeito. Já viu que a oração parece que ela vira assim, uma cartilha para Deus? Senhor, é assim. E aí a gente começa a ficar procurando pensamentos dentro da nossa cabeça para colocar ali diante de Deus, porque eu preciso ter um tempo de oração, né? Então eu preciso colocar alguma coisa para Deus, eu preciso falar alguma coisa para Deus. E aí nós vemos ali em Mateus capítulo 6, que Deus falou que a gente fazendo dessa forma, não é uma coisa que cabe a nós que servimos a Ele. Que a nossa oração, irmãos, ela precisa ter eficácia. Não basta somente falar. A oração, ela tem que ter eficácia no que se fala. E aí é onde nós vamos ler Colossenses capítulo 1, verso 9. Deixa eu pôr meu óculos aqui. Colossenses capítulo 1, verso 9. Vai dizer o seguinte. Deixa eu ver se eu anotei aqui certinho. Aleluia. E a oração de Paulo pelos Colossos. Ministra aqui, Senhor. Ministra. Aí ele fala assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então aqui Paulo está falando o seguinte: se vocês estão familiarizados com a palavra de Deus, vocês vão saber que Paulo aqui está orando pelos Colossos, porque ele ouve dizer de onde ele está, né, que os Colossos, eles estão sendo instruídos pelo irmão Epáfras, e ali dentro dessas instruções bíblicas, a igreja estava dando resultado de acordo com aquilo que estava aprendendo com a palavra. E aí Paulo lhe dá 3 tópicos dentro do seu tema de oração. Ele diz o seguinte: por essa razão, de saber que vocês estão debaixo de prática da palavra, que é a fé e o amor, eu permaneço orando por vós e pedindo por vós que vocês sejam transbordados de conhecimento da vontade de Deus. E aí, irmãos, vamos falar nesse primeiro tópico. Uma oração eficaz, ela precisa partir, sabe, de nós conhecermos a vontade de Deus. Um crente que conhece a vontade de Deus, um crente que tem um conhecimento das Escrituras, um crente que sabe o que Deus gosta, do que Deus abomina. Quando esse crente ele está diante de Deus, quando ele vai orar para poder falar qualquer coisa a Deus, ele vai falar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que Paulo está falando assim: olha, eu estou pedindo a Deus que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Irmãos, quantas das vezes não há eficácia nas nossas orações, porque nós oramos a Deus a nossa vontade e não o que é vontade dele. E quando isso acontece, isso só significa que eu e você não sabemos o que é a vontade de Deus.
gente dentro dessa palavra. Conheça a vontade de Deus. Sabe, conheça os mandamentos de Deus. Conheça como Deus age dentro da comunidade. Veja como é que Deus age na vida, sabe? Na vida familiar. Os conselhos de Deus para dentro de uma família, para dentro de uma família cristã. O conselho de Deus para dentro do ministério. O conselho de Deus para a vida de filhos. O conselho de Deus para mulheres se tornarem mulheres idôneas. O conselho de Deus para serem sacerdotes e homens cheios do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo ali. Olha, a vontade de Deus é que nós sejamos dessa forma. E aí quando a gente tem conhecimento, irmãos, do que é a vontade de Deus, a nossa oração, ela jamais vai ser interrompida. Oh, meu Deus! Ela pode até não acontecer na hora que nós queremos, sabe? Mas ela vai ter uma eficácia de resposta, porque o que nós estamos orando é a vontade de Deus. Glória a Deus. Você já viu o crente orar a vontade de Deus e não acontecer aquilo? Aí eu vou perguntar isso para você. Já viu um crente orar e quando ora o que é a vontade de Deus, esse negócio não acontecer? Você já parou para pensar nisso? Eu vou dar um exemplo bem prático. A igreja está me escondindo, né? Eu estava ali na hora que o pastor Henrique estava falando sobre a questão das ofertas e eu estava dizendo, abençoa essa casa, abençoa essa igreja. E quando eu cheguei aqui, a igreja era bem pequena, era muito menor do que está aqui. E aí ele estava falando, Senhor, abençoa essa igreja, abençoa essa casa. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Uma vez que a gente ora a vontade de Deus, é isso que vai acontecer. Porque nós estamos orando a vontade de Deus. Mas para nós orarmos a vontade de Deus, nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus. Porque se você não souber, e eu não souber qual é a vontade de Deus, irmãos, não teremos orações eficazes. Glória a Deus. E aí o Espírito Santo está falando para a gente o seguinte: quer ter resultado do que você está orando a mim? Ore a minha vontade. Quer ter resultado do que você está orando diante de mim? Vem me conhecer. Quer ter resultado no que você está orando e colocando diante de mim? Renda-se diante de mim em oração. Renda-se diante de mim em conhecimento das Escrituras. Vem me conhecer pelas Escrituras. Vem me conhecer pelos meus mandamentos. Vem me conhecer pelos meus fundamentos. Porque uma vez que a gente conhece a Deus pela sua palavra, irmãos, a gente não fica confundido. Nós não ficamos confundidos. E infelizmente, nós vemos muitas situações, sabe? A igreja em si, ela está lotada de pessoas. Lotadas de pessoas. Que ela só quer ficar numa posição gentílica diante de Deus. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá isso. Como na verdade Paulo falou assim: irmãos, eu permaneço orando por vocês, para que Deus continue enchendo vocês do que é a vontade dele. E que através dessa vontade, isso dê frutos, e mais frutos, e mais frutos, e mais frutos, do que a palavra está operando entre vocês. Por isso, a grande necessidade, irmãos, nós conhecermos a vontade de Deus. E aí, o segundo ponto, Paulo vai dizer o seguinte: que nós sejamos sábios, que haja sabedoria quando nós oramos. Eu já passei milhares e milhares de anos, eu já passei por situações de saber as Escrituras, de saber o que era necessário ser feito, mas não tinha sabedoria para colocar em prática o que Deus estava me ensinando pela sua Escritura. Isso aqui já aconteceu com você? Comigo aconteceu com milhares de anos. Eu sabia a Escritura, sabia qual era a vontade de Deus, mas na hora de praticar o que o Espírito Santo me ordenava, eu não tinha sabedoria para poder fazer aquilo que ele me mandava fazer. E aí, Paulo fala o seguinte: além da Escritura ser conhecida diante dos nossos olhos, ela precisa do poder do Espírito Santo. Ela precisa do poder do Espírito Santo para que ela seja praticada na nossa vida. Eu quero que você abra aqui, por favor, em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos ler 3 versos somente.
Paulo está dizendo o seguinte, olha, ele está falando o seguinte, verso 10, 12 e 13. Ele diz o seguinte: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Agora vamos no 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Irmãos, o que a palavra nos ensina sobre isso? A palavra de Deus já está em você, mas para que haja vida através dessa palavra, tem que ter poder do Espírito Santo, irmãos. Tem que ter poder do Espírito Santo. Tem que ter vida no Espírito Santo. Tem que ter rendição à vontade do Espírito Santo. Porque senão, irmãos, a gente lê a Escritura como se fosse um livro qualquer. A gente lê a Escritura como se fosse um livro de regras. Mas cadê a plenitude, o poder do Evangelho dentro da nossa vida, dentro do nosso caráter, dentro das situações que ocorrem através e em toda a nossa vida, irmãos? E para ver um resultado como esse, o Espírito Santo tem que ser participante da prática dessa palavra, irmãos, na nossa vida. E aí eu me lembro de um texto que vai dizer assim, Deus falou lá em Ezequiel: eu peguei aquilo que estava do lado de fora, que era a Torá, e dentro dessa aliança agora eu pus essa palavra dentro de vós. Irmãos, é através do poder do Espírito Santo que nós vamos poder avançar naquilo que Deus espera da nossa vida. Irmãos, é através de uma vida com Ele, uma vida de oração, uma vida de segredo, que nós vamos vencer, irmãos, coisas que parecem impossíveis aos nossos olhos. Mas é possível vencer por causa do poder do Espírito Santo. Jesus falou assim: olha, eu vou para o meu Pai, mas quem estará com vós é quem? O Espírito Santo. Está com dificuldade? Chama o Espírito Santo. Quer colocar a prática na sua vida de fé? Chama o Espírito Santo. Quer viver uma vida de acordo com a vontade de Deus? Chame o Espírito Santo. O Espírito Santo é real e Ele nos dá vida, irmãos. O Espírito Santo nos dá vida para obedecermos a palavra de Deus. Aleluia. O crente que procurar a palavra de Deus sem vida com o Espírito Santo, dificilmente, eu acho que isso nem acontece, ele não vai ter condições de obedecer a Deus. Porque quem nos dá graça de obedecer, quem nos dá graça de sermos boas esposas, quem nos dá graça de sermos boas mães, quem nos dá graça de sermos homens de bem, quem nos dá graça de sermos obedientes, quem nos dá graça de fazer a vontade de Deus, é o Espírito Santo, irmãos, que habita em nós. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria quando a gente não sabe o que fazer. É o Espírito Santo que nos faz descer quando a gente tem necessidade de descer. É o Espírito Santo que nos faz perdoar quando a gente não quer perdoar. É por isso, irmãos, que não posso faltar o poder do Espírito Santo nas santas Escrituras de Deus. Não pode, irmãos. Não pode. A igreja do Senhor só se torna uma igreja triunfante através do poder da sabedoria do Espírito Santo. Por isso que Paulo falou assim: isso não é sabedoria humana, não. Isso é algo que vem do céu. Isso é algo que vem do coração de Deus. Quem é que conhece o coração de Deus se não for o Espírito? Mas o que me faz saber o que passa na mente de Deus é porque eu conheço a Escritura e vivo uma vida com o Espírito Santo, irmãos. Porque é Ele que me dá graça. Eu passei por uma situação um tempo atrás, sabe, fui tentada mesmo, fui tentada numa situação, e eu falei: Espírito Santo, eu acho que eu não vou conseguir. Eu falava para o Espírito Santo, sabendo, Deus é Deus, eu estava ali colocando diante de Deus umas ferramentas de atividade, porque o negócio era muito terrível, irmãos, e eu falei: Espírito Santo, eu acho que eu não vou conseguir. E ele falou para mim: eu estou contigo.
Eu estou contigo. Irmãos, e eu saía, eu entrava no meu secreto, eu orava, eu falava, eu chorava. E eu me desesperava, eu falava, Espírito Santo. E quando eu chegava lá na situação, aí eu esmorecia, não na questão da prática, mas na questão de estar sendo tentado por aquilo ali. Mas, irmãos, ao mesmo tempo que eu estava tão fraco diante daquilo ali, eu me tornava tão forte por causa do poder do Espírito Santo que habita em mim. E aí eu vencia mais um dia. Aí eu vencia mais um dia. Quando chegava no outro dia, eu vencia mais um dia. E quando chegava uma semana, eu vencia mais uma semana. Irmãos, tudo isso por causa de tempo de oração que é gerado no secreto, irmãos. Tempo de vida com Deus que é gerado através das Escrituras, da palavra. Teve um dia que eu tive uma crise tão forte, eu falei, Espírito Santo, o Senhor precisa fazer alguma coisa comigo. Conclusão, Ele não fez. Ele permaneceu estando naquele lugar ali e fazendo estar firme ali. Mas eu digo para os irmãos, até mesmo dentro de uma questão de um testemunho pessoal, diante de tanta pressão vivendo dentro dessa tentação, eu ganhei muitas experiências com o Espírito Santo. Aleluia. A Fabiana estava falando assim, uma das irmãs estava aqui falando sobre Jó. Quando Jó falou assim, olha, hoje eu não somente te ouço, mas hoje eu te conheço. Aleluia. Irmãos, conhecimento se dá, é fácil. É você botar a tua cara na cara do Cristo, sabe? Conhecimento se dá quando você está ali, ó. Discípulo não é resultado de sua vitória. Discípulo é resultado de vida com Deus, sabe? De ser provado no meio do fogo. E no meio desse fogo o Espírito está ali contigo, te sustentando, te forjando, te segurando, mudando teu caráter, mudando tua veste, mudando tua mente. Discípulo é feito disso. No meio do fogo, quando você não volta atrás, quando você não retrocede, irmãos, é isso que forja a vida de discípulos diante de Deus. Mas para isso, tem que ter vida. Com as Escrituras, com a sabedoria que vem do alto, através do poder do Espírito Santo. Se a gente chegar e contar uma coisa como essa para o mundo, ele vai dizer que tu é maluca. Sabe? Se você chegar e contar teu problema para o mundo, ele vai dizer para você que tu é maluca. Eu já teria resolvido desse jeito. Isso é sabedoria humana. Mas até crente mesmo fala pra gente. Se fosse eu, já tinha resolvido de qualquer jeito. Isso é sabedoria humana. Isso é sabedoria do homem. E o Espírito de Deus diz que vai andar para regiões celestiais. Vai ter que viver como aquele que anda no Espírito. E andar no Espírito, irmãos, custa. Andar no Espírito custa, irmãos. A vida que a gente tem hoje custou a Jesus. E se ele não poupou o primeiro dos filhos, vai poupar o segundo, o terceiro, o quarto filho e o que vem atrás de Jesus? Ele não vai poupar. Mas se você se dispor ao que vida de oração ela traz, se você se dispor, porque tem disposição, sabe? Tem disposição. Se você se deixar ser guiado, se você se deixar ser fortalecido pelo Espírito Santo, amada igreja, eu quero dizer para você, no final desse caminho não tem frustração. No final desse caminho não tem decepção. E ainda digo mais para você, a pessoa que você é, a pessoa que eu era quando eu tinha 18 anos, não é a mesma pessoa que tem hoje 42 anos. Tudo isso pelo fato de se dispor a que o Espírito de Deus ele tem para fazer quando a gente obedece a sua vontade e o seu governo. Para terminar, Paulo vai dizer o seguinte. Ele diz, deixa eu voltar aqui no texto. Deus Todo-Poderoso. Ele fala assim, Paulo fala assim, e
inteligência espiritual. Eu me julgo uma pessoa inteligente, tá? E isso hoje em dia não é mais uma soberba. Quando eu me digo que eu me julgo uma pessoa inteligente, é porque eu busco saber de coisas que vão me ensinar. Eu preciso saber, sabe? Porque a gente não pode mais falar uma qualidade que Deus nos dá, porque senão as pessoas dizem que a gente está num lugar, né, de altivez. Não, eu me julgo uma pessoa inteligente. Graças a Deus. E aí? Graças a Deus. E aí, queridos? Habilidades que Deus nos dá, sabe? Pode ser coisa grande, coisa pequena, não importa. São habilidades que Deus dá para nós, a inteligência. São habilidades recebidas por Deus. E aí, só que Paulo aqui está falando de uma inteligência, que não é uma inteligência somente para você fazer algo, sabe? Que você sabe fazer. Paulo está dizendo que essa inteligência ela tem que ser espiritual. Ou seja, ele está falando o seguinte: os colossos, eles estavam numa fase de praticar a palavra de Deus através da fé e do amor. E isso estava alegrando muito o coração de Paulo. Porque ele falou assim: olha, eu ouço dizer de vós que vocês estão praticando aquilo que está sendo ensinado a vocês. Então, queridos, quando Deus Ele revela a sua vontade para nós através da sua palavra, e aí o Espírito Santo ele entra nesse lugar com poder, ele nos faz. Aí qual é o resultado disso? O resultado disso é nós entendermos o que Deus está fazendo em nós e através de nós. Por isso que ele vai falar que a inteligência ela não pode ser humana, ela tem que ser espiritual. Porque, por exemplo, o pastor Henrique estava aqui falando, Deus, as contas, Deus, os compromissos. Se ele, como pastor da igreja, não tiver entendimento espiritual dentro desse lugar de finanças, irmãos, ele vai atrapalhar o processo que Deus está operando nessa igreja por não entender o que Deus está fazendo. Deus santo. Por isso que não pode nos faltar entendimento espiritual. Porque quando Deus está fazendo algo na nossa vida, nós precisamos permanecer, andar, nós precisamos agir dentro do que Deus está fazendo. Já viu quando alguém chega perto da gente, estamos terminando, já viu quando alguém chega perto da gente e fala assim: ah, eu fiz isso, aí você pensa assim: poxa, que burrice. A gente pensa, a gente não fala não, né? Você não ofende a pessoa. Poxa, que burrice. Era só, né? Aí, ocorre aquela outra situação também. A pessoa, ela vem dentro de algo que ela está fazendo muito legal. E aí, quando chega um determinado momento, ela vai e faz tudo ao contrário. Aí volta tudo de novo. Conhece gente assim? Eu conheço, já passei por isso várias vezes. E aí, o que a Bíblia está nos ensinando? Uma vez que a gente conhece a vontade de Deus, uma vez que a gente tem vida no Espírito Santo, nós precisamos permanecer agindo com entendimento para nós alcançarmos até o dia que Deus vai liberar o que Ele tem para liberar. Irmãos, não agir, que a gente não venha agir como pessoas nércias. Que Deus está fazendo algo dentro da nossa casa, Deus está fazendo algo na nossa família. E aí, pelo fato de Deus estar fazendo algo que está, às vezes, né, diferente do que a gente espera, aí a gente vai querer dar uma ajuda, né, a Deus para poder fazer aquele negócio funcionar. Não, irmãos, precisa ter entendimento espiritual. Quando o negócio estiver ruim, mas se Deus estiver no controle, deixa Deus continuar fazendo. Se o negócio estiver bom e Deus estiver agindo, deixa Deus continuar fazendo. Isso é atributo de quem entende o que Deus está operando dentro dos processos que nós estamos vivendo. Por isso que ele fala em Provérbios: não seja como os
pastores não sabem o que eu faço. Se tem alguém que sabe o que Deus faz, é os crentes, que tem conhecimento de Deus, é a sua vontade. Então Paulo diz o seguinte: sejam entendidos espiritualmente. Não tente atrapalhar o que Deus está fazendo. Não tente dar jeito. Não tente ajudar. Não tente achar que você que tem que dar a palavra final. Se não estiver bom nesse momento, corre para Deus. Deus te ajuda a permanecer. Sabe? Não queira fracassar porque de repente está doendo. Sabe? Não queira voltar o seu entendimento lá para o início, porque talvez não está conforme a tua vontade. Aguenta o processo, como o pastor Henrique falou aqui. Se talvez está ruim, está difícil, aguenta o processo. Porque quem entende a vontade de Deus, vê as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Para a gente terminar, quando Jeremias recebe a palavra do cativeiro, e aí levanta-se alguns profetas e diz: isso é mentira, não vai acontecer nada disso. E aí Jeremias entendendo, e aí o cativeiro acontece, Jeremias entendendo o que Deus estava fazendo, Jeremias permanece, deixando a vontade de Deus ser atuada ali sobre Israel, e dentro de Jerusalém. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês com isso? Talvez, o processo está totalmente contrário ao que você espera. Mas, se você tiver entendimento pelo Espírito Santo, que o que Deus está fazendo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Ele, só permaneça obedecendo à vontade de Deus. Amém, Jesus. Só permaneça fazendo o que Deus tem ordenado você a fazer. Eu sei que não é fácil, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, mas nem sempre é agradável. Mas um crente cheio do Espírito Santo, está vendo por que Deus existe que o crente vai para o secreto? Está vendo por que Deus existe que o crente vai ter comunhão com Ele? Porque se irmãos, a gente não entra nesse lugar de nós sermos corroborados pelo poder do Espírito Santo, a gente sai por aí falando coisas que Deus não falou, fazendo coisas que Deus não vai fazer nada, sabe? Profetizando coisas que Deus não está profetizando nada por causa de Israel. Tudo porque não está entendendo o que Deus está fazendo. Tudo porque está sem entendimento espiritual. Tudo porque está sem poder do Espírito Santo. Tudo porque está sem palavra nesse lugar para ter direção diretriz para aquilo que precisa ser feito. Então nessa manhã, glória a Deus, como eu falei para vocês, eu abri falando para vocês o seguinte: eu estou no 12º dia de jejum com Deus. E eu tive a graça de receber uma resposta de Deus nesse lugar. Aleluia. E se não fosse uma vida com Deus e o Espírito Santo me dirigindo, eu ia sair daqui permanecendo no meu 12º, 13º, 14º dia de jejum, para no final fazer a minha vontade, não a vontade de Deus. Então, meus irmãos, eu queria que você se levantasse. Minha hora acho que esgotou um pouquinho, aí passou 5 minutinhos. Aleluia, Jesus. Deus santo. Então, meus irmãos, não basta, irmãos, somente levarmos meia dúzia de palavras diante da presença de Deus. Sabe? Precisa saber o que está se orando. Precisa saber o que está se falando. Precisa saber qual é a vontade de Deus para a situação e a circunstância que você está passando. Não basta somente, Senhor, salva meu marido, Senhor, salva meu filho, Senhor, meu filho. Não, irmãos. Precisa se envolver com o que a palavra está dizendo. E aí os profetas chegam para o rei ali em Jerusalém e falaram: não, Deus não fará isso com Jerusalém. Mas Deus estava fazendo aquilo com Jerusalém. E quando a gente entende o que Ele está fazendo, aleluia, e a gente se rende, nós veremos a glória de Deus. Senhor, já fez há 4 dias. Se você crê e permanecer obedecendo,
você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Espírito Santo. Então eu quero convidar você nessa noite, perdão, nessa manhã. Quero que você feche os teus olhos, que nós vamos orar ao Senhor. Tem um cântico que o Espírito Santo me deu essa manhã, não vou cantar não, tá, Luca? Que fala assim: quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. Irmãos, o que esse cântico ele está querendo dizer? Que quando, irmãos, quando há clamor, há avivamento. Aleluia. Sabe, quando há clamor, há revelação. Quando há clamor, há poder do Espírito Santo. Quando há clamor, o Espírito Santo aviva dentro de nós o poder de Deus. Para que a gente avance, irmãos, irmãs, diante do que nos foi proposto. Nesse momento eu quero perguntar para você, o que tem sido proposto para você? Feche os teus olhos. O que tem sido proposto para você naquilo que é real, naquilo que é concreto? O que Deus tem falado para você? Qual é a área da sua vida que Deus tem revelado a você, que Ele quer mexer, que Ele quer operar? E que precisa ter uma resposta sua. E que precisa ter um tempo retido diante dele, orando sobre essa situação. O que Deus tem proposto a você? Seu casamento, sua família, sua vida profissional, sua vida ministerial. O que Deus tem proposto para você? Graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele tem respondido a oração da igreja. Quando a gente se coloca nesse lugar para buscar a face dele. O que Deus tem proposto para você? Eu quero que você pense sobre isso nesse momento. E eu falo para você nesse momento, para que você comece a fazer uma oração para Deus, falando: Deus, me ensine a orar sobre isso. Deus, me ensine a não dividir mais o meu tempo, sabe? 3 horas comendo lanche com os amigos, 3 horas na rede social, sabe? 3 horas, a minha pastora fica me zoando, dizendo que eu fico 3 horas malhando. Ela fala isso para mim. Ela fala que é muito tempo. Sabe? O que Deus tem proposto para você? Então, nós vamos fazer essa oração nesse momento. Fale com Deus aí. Fale com Deus. Fale com Deus. Porque Deus, Ele quer entregar algo para você em relação a isso que você está vivendo aí dentro desse tempo. Ele quer entregar uma revelação através da sua escritura, diante do que você está vivendo dentro desse tempo. Ele tem uma palavra profética para você, uma palavra que vai te dirigir ao lugar que você precisa estar. Mas precisa investir tempo com Deus, no lugar que Ele me chama a estar, que está diante da sua presença. Orando, construindo comunhão e oração. Vai com Deus nesse momento. Aleluia. E eu quero dizer para você, pelo Espírito que há, o Espírito vai trazer tantas respostas. O Espírito vai trazer tantas respostas a você. E você vai dizer: meu Deus, eu não sabia que ia ser dessa forma. Deus vai te surpreender tanto que você vai dizer: meu Deus, eu não sabia. Eu não sabia que ia ser dessa forma. Se me rendesse da forma como o Senhor está me chamando para me render. Não tenha medo. Só se renda. Aleluia. Sabe, não tenha medo. Só se renda. Não tenha medo. Só se renda à vontade de Deus. Não volte atrás. Só se renda à vontade de Deus. Deixa quem quiser falar o que quiser. Só entenda o que Deus está fazendo. Vai cooperar para o teu bem. Os pensamentos dele são pensamentos de paz, que vai trazer um resultado do qual você espera. Quando você obedece a Deus, quando
aliança de Deus é para com os obedientes. Pai, nessa manhã, nós estamos aqui, nessa casa de oração, aprendendo pelas Escrituras que minha oração, Senhor, não pode ser algo que eu só quero sacar de Ti o que eu tenho necessidade. A minha oração, Senhor, ela não pode ser algo mentiroso diante de Ti. Por isso o Senhor falou para nós: nem a milho nem a colar. É onde a nossa vida estiver diante de Ti, em espírito e em verdade. Então, nessa manhã, Espírito Santo, diante da Tua palavra que nos foi falada, ensine a igreja a orar com orações eficazes, com oração que vai trazer aquilo, Senhor, que Te apraz. Nos ensina a orar dentro do processo aquilo que é a Tua vontade. Ensina a Tua igreja a não ficar confusa, Senhor, quando as coisas não estiverem da forma que nós queremos. Ensina a igreja a ser sábia. Dá inteligência à igreja, Senhor, no orar, no entender. Senhor, trabalha no entendimento da Tua igreja nessa manhã. Senhor, nunca mais teremos, Senhor, orações, Senhor, quando o Espírito, Senhor, governar a nossa vida nesse lugar secreto. Nunca mais, Senhor, teremos orações, Senhor, que não serão respondidas, Senhor, porque serão orações feitas segundo a Tua vontade, serão orações cheias de sabedoria, serão orações que nos levarão, Senhor, a estar no monte do Senhor. Porque, Senhor, faremos orações segundo a Tua vontade. O Senhor não espera da gente o perfeito. O Senhor espera da gente o feito daquilo que o Senhor exige de nós. Então nos dê graça nessa manhã, Espírito Santo, a não sermos mais, Senhor, pessoas, Senhor, crentes, que chega na Tua presença somente, Senhor, para marcar o tempo e para dizer: eu cumpri o tempo. Não, mas que sejamos, Senhor, crentes que tem prazer na comunhão contigo, que tem prazer, Senhor, de conversar contigo, e que por causa disso teremos orações que salvará, Senhor, o perdido, curará o doente. Senhor, trará vida e luz àquele que está perdido. Por causa, Senhor, do tempo que nós investimos em sabermos, Senhor amado, em como orar e como fazer através do Teu Espírito o que o Senhor tem proposto a nós. Abençoa-nos, Senhor, nessa manhã. Abençoa-nos nessa manhã. E que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigada, Senhor, por várias respostas que o Senhor deu nesse lugar nessa manhã. Eu não esperava, Espírito Santo, ser surpreendida pelo Senhor. Mas como Seus caminhos são mais altos, Senhor, certamente seremos abençoados naquilo que nós esperamos da Tua presença. Abençoa essa igreja. Eu quero fazer uma oração nessa manhã, Espírito Santo. Eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor abençoe essa igreja. Eu levanto as minhas mãos, pedindo ao Senhor que a bênção do Senhor esteja, Senhor, sobre cada movimento dessa igreja. Que essa igreja, Senhor, esteja trabalhando naquilo que o Senhor está trabalhando. Aleluia. Que essa igreja seja guiada, Senhor, pela sabedoria que vem de Ti. E eu quero, Senhor, te pedir uma bênção específica na área das finanças nesse lugar. Aleluia. Senhor, quantas vezes eu fui abençoada nesse lugar quando eu entrava naquela sala de aula. Senhor, como que eu cresci, Senhor, com aquelas aulas. O Senhor me converteu naquelas aulas. Esse lugar, Senhor, é um lugar onde nós encontramos salvação. Esse lugar é um lugar onde nós
A tua palavra vai dizer que foi o Senhor que deu a construção do tabernáculo. Depois foi o Senhor que deu a construção do templo em Jerusalém. Senhor, seria diferente dentro desse tempo, Senhor. Senhor, seria diferente dentro desse tempo, a construção desse templo, Senhor. Para aqueles que esperam em Ti. Não há, Senhor, diferença. Não há diferença. Pastor Henrique, é uma bênção do Senhor. É uma bênção do Senhor. Para a construção desse templo. Só confie naquele que te chamou. Só confie naquele que te chamou, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, Senhor, que a tua boa mão dê paz ao teu servo. Que a tua boa mão, Senhor, dê graça, Senhor, amado, aos filhos dessa casa, na fidelidade. Senhor, que a tua boa mão, Senhor, esteja com permanência, Senhor, nos projetos que o Senhor tem trazido ao coração dos irmãos desse lugar. E eu quero terminar, Senhor, essa fala dizendo: abençoa essa casa, Senhor, dentro de tudo aquilo que eles têm colocado diante de Ti. E de maneira específica, Senhor, eu oro dizendo: abençoa as finanças dessa casa, para a finalização de tudo que, Senhor, que eles têm projetado debaixo do poder do Espírito Santo. Eu oro ao Senhor e assim eu faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha aprendido nessa manhã que não é orar por orar, mas é orar buscando saber a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, como que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Alinhando a sua vida à palavra de Deus. Glória a Deus. Você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Aplique a palavra. Eu tenho dúvida se Deus me chamou para trabalhar na obra dele. O que a Bíblia diz? Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se Jesus serviu, eu fui chamado para servir. Aleluia. Eu preciso saber se é da vontade do Senhor. Aleluia. Casar com Zé Fritas Candonga. Aleluia. Zé Fritas Candonga está no outro relacionamento. Deus não vai roubar o Zé Fritas Candonga da Pedrita para você. Amém. Aleluia. Mas pastor, eu tive uma história com Zé Fritas Candonga em 1820. Zé Fritas Candonga mudou de vida. Não, foge que é laço. Oh, glória a Deus. Ou seja, a palavra tem resposta pra gente. Ai meu Deus, eu preciso saber se é da vontade de Deus pagar essa conta. Você comprou? Paga. Você precisa saber se é da vontade de Deus, né? Aleluia! Mas pastor, quem me disse que a obra de Deus na minha vida está atrasada? Que já era para eu ser uma episcopisa, tem loucura para tudo. Já era para eu ser uma episcopisa. A obra de Deus está atrasada na sua vida? Meu Deus. O que a palavra de Deus diz? Obedecer a vossos pastores. E qual é o critério da sua igreja? Para eu ser episcopisa, eu tenho que fazer seminário. Então vai fazer. Como você vai ser episcopisa? Deus está falando. Então, na realidade, a palavra, Lídia, tem resposta. Só que a gente prefere ficar somente no porquanto. Porquanto, assim diz o Senhor. Uma visão para te entregar, hein? Quando a coisa é agradável a gente acata.
Agora, quando não é agradável, eu mando outro descer, hein? Isso é capeta. Isso aí você manda pra ver minha cara. Mas vamos pra casa, porque o recado já foi entregue. Só estou aqui pegando os faros aqui distribuindo. Eu vou orar pelo término, quero louvar a Deus pela vida de cada irmão e cada irmã que entrou por essas portas.